hoje no lugar certo. Jesus vai te dar esperança nesta noite, aleluia, glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra. Jesus, receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar nem excluir. Sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante, não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora, lá choverá, viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida, aleluia. Com vida. Com vida. Lázaro saiu com vida e você vai sair daqui com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não
Boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui felizes por tê-los na nossa companhia para nós meditarmos na palavra de Deus por mais uma oportunidade, aproveitando esse canal que nos é concedido em um momento de grande necessidade de se ouvir a palavra de Deus. E nesta noite, meus irmãos, eu queria, de antemão, antes que eu esqueça, avisar que na quinta-feira tem o culto da Igreja Unida, transmitido online, pelo presbítero Ambrose, pelo irmão Robert e a equipe que sempre está ali. Nesta noite eu queria falar de um assunto que o apóstolo São Paulo aborda quando ele está encerrando a carta à igreja de Colosso. Paulo dá vários conselhos. No capítulo 3, nos últimos versículos, eu não vou ler, mas Paulo faz aqui uma orientação pastoral de alguém que é colocado por Deus para orientar o povo no relacionamento. O relacionamento, na atual circunstância, no momento que nós estamos vivendo, está sendo o grande problema da sociedade. Os relacionamentos, eles estão sendo prejudicados. Nós temos visto muitas separações, nós temos visto muitos desencontros. As igrejas, elas estão se distanciando, as pessoas estão se distanciando, os relacionamentos estão acontecendo. Nas empresas, no trabalho, estão se distanciando os funcionários, muito funcionário trabalhando em casa, outros perderam o emprego. Então, aquela relação, ela é muito prejudicada. E Paulo aqui nessa carta, ele ensina a mulher a ter um relacionamento saudável com o esposo, o marido ter um relacionamento saudável com a esposa, com os filhos obedecer os pais cuidarem dos filhos, os servos serem corretos, cumpridores de suas obrigações. E isso ele está falando com o cristão. Ele não está falando com a pessoa que não conhece a Deus, mas ele está falando para uma igreja. Ele está falando para um grupo evangelizado, um grupo discipulado, um grupo que tem entendimento da palavra de Deus. E ele diz para as pessoas que tem qualquer atividade, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, para que elas sejam pessoas corretas, que elas façam isso não simplesmente pelo fato de estarem fazendo, mas que elas façam na igreja como se estivessem fazendo para Deus. Porque qualquer coisa que nós estivermos fazendo e nós julgarmos que estamos fazendo para Deus, nós vamos procurar fazer da melhor maneira. Nós vamos procurar fazer de uma forma bem correta, porque o Senhor, ele dá o galardão, a herança, porque Cristo, o Senhor, ele soube servir. Então ele ensina as pessoas a servir. E relacionamento é um serviço. Nós dispomos a termos comunhão com as pessoas. Nós vivemos um momento de felicidade, mas a Bíblia nos ensina a não fazer acepção de pessoas, porque isso é comum, as pessoas fazerem acepção de pessoas. Às vezes as amizades têm um grupo que ele se fecha e é aquele grupo, então os outros dificilmente entram nessa relação. E o conselho de Paulo é um conselho construtivo nas relações. Então, quando ele chega no capítulo 4, no verso 2,
até o verso 18, são esses versículos que Paulo vai encerrar a carta aos Colossenses. Paulo vai falar nessa relação como que é a relação do servo com Deus. Então, a gente começa a entender algumas coisas que nós sempre praticamos, mas não conscientemente que estamos fazendo com Deus, ou para Deus, ou diante de Deus. Por exemplo, a comunhão de Adão com Deus no princípio. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Então, era um relacionamento saudável. Deus vinha, conversava com Adão, eles ali tinham abertamente todas as instruções, Deus dando para Adão, Deus ensinando para ele, mostrando para ele tudo que tinha ali. Mas um dia, Deus vem e procura Adão. Aquele ponto de encontro estava vazio, Deus chegou no mesmo lugar. Mas Adão não estava. Adão havia se escondido. E isso, às vezes, acontece conosco. No nosso relacionamento, nós, às vezes, evitamos as pessoas. Nós, às vezes, evitamos isso. E isso torna-se tão habitual conosco, que quando nós vamos nos relacionar com Deus, esse relacionamento é um relacionamento deficiente. Tá? Por quê? Porque nosso relacionamento com o próximo é um relacionamento deficiente. E a maneira como nós tratamos o nosso próximo é sinônimo de que nós tratamos a Deus da mesma maneira. Nem sempre nós temos consciência do que vamos fazer e se estamos fazendo, na verdade, para Deus. Preste atenção. Paulo, no verso 2, ele diz assim, ele vai ensinar a respeito da oração, ele vai falar a respeito da oração. Ele diz assim, olha, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Preste atenção que há 3 orientações para a oração: perseverança, vigilância, ou seja, velando, e ação de graça. Por quê? Nós já vamos explicar. Orando também juntamente por nós. Então, Paulo aqui está ensinando, além das 3 opiniões que ele dá para a oração, ele está colocando a 4ª. A 4ª qual é? A intercessória. A oração intercessória é quando você vai interceder pela pessoa. E ele diz, para que Deus nos abra a porta da palavra. Tá? Não é a porta da cura, não é a porta do trabalho, não, é a porta para que a palavra de Deus venha para eles realmente direta de Deus. Então, é uma oração muito importante quando nós colocamos os nossos líderes, colocamos o nosso pastor, colocamos o nosso ministrador diante de Deus, para que Deus dê a palavra para ele, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. E Paulo diz, vocês façam isso por mim, nas vossas orações, para que a palavra venha a mim, a fim de nós falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Então, eu estou preso aqui por causa da palavra. Eu não estou preso aqui porque eu sou um malfeitor, porque eu descumpri uma regra
da lei. Não, eu estou aqui porque eu sou um pregador da palavra de Deus, então me denunciaram e as autoridades me prenderam. Tá? Então, essas coisas, elas são importantes para a nossa vida. Porque a relação do cristão com Deus, de perseverar na oração, vigiando com ações de graça, a oração, ela é a base do nosso relacionamento. É a base do relacionamento do crente com Deus. Quando oramos, nós estamos dialogando com Deus. Por isso que a oração é um mandamento divino. Não? Jesus ensina isso, que tudo que pedides em oração, crendo, você vai receber. E acompanhada da garantia de que Deus nos responde. O Salmo 99, verso 6, dá isso. E o próprio Mateus, no capítulo 7, no verso 8, também diz que aquele que pede, recebe. Então, no texto que Paulo diz que nós devemos orar de 3 maneiras, é importante nós entendermos isso e é importante nós sabermos disso. A palavra perseverar significa apegar-se. O que você está fazendo precisa ter apego. Você vai orar, ore com apego. É como se você ocupasse ativamente, indicando a ideia de paciência. Então, você vai fazer uma coisa, não é para fazer com muita... como se aquela oração fosse alguma coisa sem importância. Às vezes, nós não colocamos importância no pedido, mas colocamos importância nas palavras. Às vezes, nós consideramos que por muito nós falarmos na oração, que ela vai funcionar. Não, ela precisa ser uma oração que você se aplique para ela, que você se ofereça como aquela pessoa que está ali perseverando, que está ali com cuidado, que está ali orar, sem esmorecer, sem desanimar. Embora Deus pareça demorar, mas você continua orando, você não para de orar. Às vezes nós recebemos um pedido e nós colocamos ele uma vez diante de Deus e nós não temos noção, não temos notícia do resultado. Então aquela oração foi feita naquele momento e depois nós não damos continuidade. E se nós colocarmos diante de Deus o cuidado com a oração que nós fizemos a Deus, com a conversa que nós tivemos a Deus, com o pedido que nós fizemos a Deus, há pessoas e a igreja, quando eu retornei aí, eu coloquei em campanhas de oração uma palavra, tirando o carrapicho, que era o que a gente orava perseverantemente pelas pessoas, colocava o pedido de oração e ia se repetindo aquilo, era um cesto de oração. Então em todos os cultos se repetia aquela oração, até que alguém chegava para agradecer aquela oração. Então a perseverança dá importância ao pedido que você fez, dar conhecimento de que você está ciente do que você pediu a Deus, do que você quer que Deus faça. Hoje, por exemplo, nós fazemos orações por pessoas, mas nós precisamos continuar com esta oração, continuar com essa perseverança. Então o apóstolo São Paulo, ele diz, olha, a primeira coisa, persevere na oração, seja perseverante. A segunda que ele manda é vigiando. A palavra vigiando aponta para o espírito de alerta que todo crente deve ter quando for orar. Quando ele for orar, ele precisa ficar alerta ao que ele vai pedir para Deus, ao que ele vai falar
como ele vai falar, com quem ele vai falar e a maneira como ele vai falar. Vigiar é não dormir, vigiar é não ter preguiça de falar com Deus e com Jesus. Jesus, repetidas vezes, nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Qual é a tentação? A tentação é esquecer. A tentação é não fazer caso da palavra que você falou com Deus, como se você tivesse falado com um ídolo morto. Não, você está falando com um Deus vivo, com um Deus que ouve, com um Deus que responde. A tua oração é muito preciosa diante de Deus, desde que você dirija ela ao Deus verdadeiro, com a convicção que o Senhor ouve. O escritor aos Hebreus, ele diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador de todo aquele que o busca. Então não adianta eu fazer uma oração se eu não colocar nas minhas palavras a fé, a confiança de que Deus está me ouvindo, de que Deus está atento à minha oração. Eu não posso fazer uma oração, modelar uma oração porque eu ouvi alguém dizer, eu ouvi alguém dirigir-se. E geralmente, quando você vê algumas pessoas orando, você percebe o início da oração dele, que parece que ele tirou de alguém, né? Não são palavras dele, são palavras de outra pessoa. Ele não tem nem uma intimidade de se aproximar de Deus com as palavras que ele tem. Jesus tinha várias maneiras de falar com Deus. Ele falou com Deus na sua oração, sempre colocando palavras, sempre colocando diante de Deus a sua posição naquela questão. A terceira coisa que Paulo ensina-nos a usarmos na oração, eu considero a principal, que é a gratidão. Toda oração deve ser misturada com gratidão. Paulo chama a atenção dos colossenses para a importância da gratidão. Você vai ler lá no capítulo 1, no verso 12, no capítulo 2, no verso 7, no capítulo 3, no verso 15, e aqui nesse capítulo você está vendo no verso 2. Então, Paulo também fala da oração que você vai fazer diante de Deus. Então, agradeça a Deus pelo fato dele te abrir a porta, dele te abrir a oportunidade de Jesus ter morrido, e na hora da sua crucificação, o véu do templo partisse de alto a baixo e abrir-te a oportunidade para você se apresentar diante de Deus, um pecador justificado pelo sangue de Jesus. Agora tem a oportunidade de falar com Deus, coisa que só era possível ao sumo sacerdote uma vez por ano, entrar no Santo do Santo para apresentar os pedidos do povo. Agora você tem essa liberdade, você precisa ser grato, você precisa agradecer a Deus, falar com Deus e dizer para Ele que você tem realmente muita gratidão por Ele te dar essa oportunidade, por Ele te dar essa porta que você agora tem livre acesso. Por quê? Porque você tem um caminho aberto. Qual é o teu caminho? O teu caminho é Jesus. Você passa por Jesus para chegar a Deus. É Jesus que te conduz até Deus. Então você deve ter esse espírito de gratidão, esse espírito
maravilhoso que Ele te concede. E você também, com gratidão, Paulo fala da oração intercessória, isto é, a oração que fazemos pedindo a Deus pelo bem espiritual dos outros. Bem espiritual, meus irmãos, preste atenção. O bem espiritual é a operação divina, é a operação sobrenatural, é a operação da cura sobrenatural, da cura por um milagre. É a oração que você vai fazer por alguém para que ele seja bem-sucedido. É aquela oração que Jesus fez no capítulo 17 de Mateus, que eu vou pegar aqui. Ele fez no capítulo 17, e ele intercede com o Pai de várias maneiras em favor do povo, em favor dos crentes. Não os peço que os tire do mundo, mas eu peço que os tire do mal. É intercessão. Pai, eu te peço que ele seja um, como eu e tu somos um. É uma intercessão. Jesus está intercedendo pelo nosso relacionamento. Então isso a gente precisa ser grato a Deus. Nós somos ordenados a orar pelos outros, pelos enfermos. Tiago manda isso, Tiago ensina isso, pelas autoridades. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo fala isso, orar pela igreja, tá? E essa oração pela igreja vem lá desde o Salmo 122, tá? E a igreja, ela precisa de oração. Então você, quando vai orar pela sua igreja, você também tem que entender que você tem que ser perseverante, vigiante e grato, porque Deus te deu um lugar, uma igreja para você congregar, né? Pelos que são perseguidos, você deve orar pelas pessoas que são injustiçadas, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão ali naquela condição. Paulo ensina a orar pelos líderes espirituais em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Então, meus queridos, Paulo apresenta algumas coisas muito importantes no seu pedido. E no seu pedido ele apresenta. E isso é que é bom, que quando nós formos orar, nós sabemos apresentar o pedido que nós vamos orar. Tá? Não é misturar as coisas tudo e de repente a gente está orando pelos enfermos, daqui a pouco está orando pelo a porta de emprego, não, vamos colocar com sabedoria, né? E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: para que Deus abrir porta. É a competência de Deus, pois a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Então essa competência de abrir a porta é de Deus. Então eu vou orar, mas eu vou pedir que Deus abra a porta, né? A segunda coisa que ele faz no seu pedido é para que Deus o capacite como ele deve pregar. Paulo sempre se preocupou em pregar no poder de Deus. E isso é importante, pois a mensagem do ministério de Jesus Cristo só seria eficaz sobre a ação do Espírito Santo. Então, quando nós vamos pedir para que Deus nos transmita a palavra, nós vamos pedir o que? Senhor, que a palavra venha pelo teu Espírito Santo. E depois, a oração, portanto, é o meio de graça disponível. Ô irmão,
A oração é a graça disponível para você pedir a Deus o que você quer. Uma ilustração de uma igreja que orava. E, certa feita, o anjo chegou lá do céu para trazer a bênção e ele perguntou para quem determinava a bênção, se bem que isso é uma história, irmão. E por que ele só descia com bênçãos pequenas? E diz que aquele anjo respondeu para ele: as pessoas lá embaixo não pedem as coisas grandes. Vocês viram como às vezes é difícil você orar por um problema grave? Você às vezes recebe a notícia de um irmão que está com uma doença terrível. E é preciso você ter perseverança, vigiar e agradecer a Deus pela oportunidade que você tem de pedir uma bênção grande para Deus. Que você vai falar com Deus no seu relacionamento com Ele, tá? Para que Ele possa te atender, para que Ele possa te conceder aquela bênção. Então, na oração, nesse relacionamento nosso com Deus, que nós nos relacionamos com Ele através da oração, o apóstolo São Paulo orienta-nos a que nós possamos ser perseverantes, sermos vigiantes ou vigilantes e sermos gratos. No verso 5 e no verso 6, Paulo tem aqui, diz o seguinte, preste atenção: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Vou repetir: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então aqui Paulo já está nos orientando na nossa ou na relação do cristão e o mundo. Os que estão de fora. Todo cristão deve viver sabiamente entre os incrédulos. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Lembre-se da oração, que você tem a oportunidade de falar com Deus. Lembre disso, da sabedoria que você deve aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Pregar o evangelho não é oferecer riqueza. Pregar o evangelho é oferecer o reino de Deus, tá? É com sabedoria,
para com todos, sabendo que aquela pergunta que vem, como que você vai responder? Paulo fala do relacionamento do cristão com as pessoas que são de fora. Esta expressão é equivalente ao termo rabínico que denotava aquele que pertencia a uma outra religião. E é usado aqui para denotar aqueles que não são cristãos. Então, quando você vai falar com uma pessoa que não é cristão, você deve ter um tratamento superior àquele que você tem com os seus irmãos. E o tratamento que você tem com os seus irmãos é parecido com o seu relacionamento com Deus. Então agora você vai tratar com uma pessoa que é de fora, sem que você tenha palavras com ele que sejam palavras que vão incomodar os seus direitos ou os seus conceitos. Se você vai falar com uma pessoa que é de outra religião, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, você deve procurar orientar ele a respeito do que é a palavra de Deus, do que é que você quer falar com ele. Quando você vai conversar com ele, ele precisa entender o que você vai falar. E Paulo, então, aqui ele apresenta 3 conselhos espirituais. Presta atenção que não são conselhos de homem. Não é a questão da educação. Aqui é a educação cristã. É a vida que você aprendeu como nova criatura, porque agora você é uma nova criatura. Então, a primeira coisa que Paulo diz: portai-vos com sabedoria, isto é, andai como Deus manda. Tá? Todo cristão deve se preocupar com o seu testemunho, pois a vida fala mais alto do que as palavras. Não adianta ter palavras bonitas e testemunho feio. A palavra portai, ela significa andar à roda, apontando para uma maneira costumeira de viver, um estilo de vida pautado pela ética, com sabedoria, significa de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a sua nova vida em Cristo Jesus. Então, a pessoa que está em Cristo, que é uma nova criatura, vai conversar com a pessoa que não é de Cristo. Ela é uma nova criatura. Ela não vai ter mais a linguagem daquele cidadão com o qual ele está dialogando. O cidadão deve perceber nas suas palavras que você é diferente na maneira de você falar. De você falar. Segunda coisa, o tempo corre. Paulo fala, aproveitai as oportunidades, significa remindo o tempo, ou tirando proveito de toda oportunidade. Então a pessoa te dá 1 minuto, aproveita aquele minuto. Não queira tirar da pessoa mais do que 1 minuto que você pediu. Mas em 1 minuto você fale alguma coisa que possa bater no coração daquela pessoa, para que ela possa ter vontade de te ouvir por mais 1 minuto. Porque a tua palavra é boa, porque a tua palavra é edificante.
A palavra não enfatiza um determinado momento do tempo, mas um espaço de tempo cheio de possibilidade. Você lembra o espaço de tempo, você cristão? O que provocou aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Você lembra como é que ele abriu o diálogo com ela? Ele pediu água. Palavra simples. Ela deu a resposta. E Jesus, então, fez uma promessa, mostrou uma promessa para ele. Então, aí começam as coisas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar e testemunhar do Evangelho. Porque o Evangelho é que muda a vida. Às vezes nós vamos entrar em assuntos que, não, a pessoa que deu uma oportunidade para você falar da palavra de Deus, fale da palavra de Deus. De que maneira? Terceira coisa, Paulo manda falar de maneira graciosa. O termo palavra compreende todas as comunicações verbais ou tudo aquilo que o cristão fala, né? Isso é uma maneira de ser gracioso. Jesus diz que prestaremos conta do que falamos. Isso em todos os sentidos do que falamos. Logo, a nossa palavra deve ser sempre agradável. Isso é, gentil, agradável e graciosa. A fala deve transmitir graça. Aqueles que a ouvem, as pessoas devem ficar admirados. Diz a Bíblia que aos 12 anos Jesus comoveu os sábios pela maneira como ele falava. Também a fala deve ser temperada com sal. Sabemos que o sal simboliza pureza. Então, as palavras devem ser palavras puras. As palavras devem ser palavras que provocam preservação e sabor na vida da pessoa, ouvido ouvir. Logo, a nossa fala deve ser pura, santa, deve exercer uma influência positiva na pessoa, contra, às vezes, a deteriorização que nós vemos no vocabulário praticado pela nossa sociedade, como é o verbalizar das pessoas da nossa sociedade. Aquele que questiona ou se interessam pelo Evangelho, eles querem ouvir de você respostas sábias e agradáveis. Não adianta você querer ensinar a ele como Deus criou os céus e a terra. Não, ele quer ouvir de você as coisas simples. Não adianta buscar dificuldades, coisas extraordinárias, mas sim coisas simples. E eu quero ler aqui o verso 7, que ele vai falar de dois homens. Ele diz: Tíquico, irmão amado. Olha, que esta expressão, irmão, ela é muito forte, porque ele primeiro diz que este companheiro
é um irmão amado. Então nós devemos entender que nós, como irmandade, precisamos amar um ao outro. E ele diz mais, e fiel ministro e conservo no Senhor. Conservo é aquele que é servo do servo. Então, as oportunidades é muito importante. E ele está dizendo o que ele vai fazer. Diz, e vos fará saber o meu estado. Olhe, você quando ouvir alguém querer falar alguma coisa de um servo de Deus, você primeiro precisa saber se esta pessoa realmente é um irmão amado, se ele é um irmão que ama o seu irmão, de quem ele vai falar. E outra coisa, qual é o perfil dele? Ele é um fiel ministro e conservo do Senhor? Tá? Então Paulo está dizendo, o que ele falar ao meu respeito, vocês podem acreditar, porque é a mais pura verdade. Então ele diz no verso 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, eu quero saber como vocês estão. E ele, que é um fiel ministro, um fiel e amado irmão, o que ele me falar de vocês, eu vou ter a inteira certeza de que ele está sendo a verdade. Ele era um grande companheiro de Paulo, irmão amado, fiel ministro, homem de confiança, integridade, era um portador das cartas a Éfeso, a Filemão e a Colossos. Então Paulo tinha confiança nele, então era alguém de confiança, era alguém que podia se acreditar nele. Mas também eu quero falar do verso 9, para eu encerrar então aqui. Juntamente com Onésimo, preste atenção, Onésimo, amado e fiel irmão, amado e fiel, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, Onésimo significa útil. O irmão amado e fiel, ele é útil para Jesus. Ele é muito importante para Jesus. Ele era um filho espiritual de Paulo, ganho na prisão. E Paulo vai mandar uma carta a Filemão, que foi escrita por Paulo em seu benefício. Ele foi um escravo fugitivo que pertencia a Filemão. Após a sua conversão, Onésimo tornou-se um irmão. Então, para ser irmão, precisa ser convertido. Precisa ser nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Paulo diz, ele tornou-se um irmão fiel e amado, útil a Deus.
Oh, meus irmãos, preste atenção. Se você é útil a Deus, por que você está parando de fazer as obras de Deus? Por que você está parando de fazer as coisas de Deus? Por quê? Chegou teu tempo? Há quantos anos você está? Quais são os motivos? Você pregava, não prega mais. Você testemunhava, não testemunhava mais. Você na tua empresa era conhecido como irmão. Eu fui pastor de uma moça lá em São Mateus, que ela era conhecida no trabalho dela como a mulher da Bíblia, porque ela era Bíblia para todo mundo. Ela atendia um cliente na repartição que ela trabalhava, ela atendia biblicamente, desta maneira que Paulo ensina. E agora você, já os teus companheiros, já não são mais aqueles que eram. Você está trocando de companhia, então você está trocando de Senhor, e você pode não ser útil. Deus quer te usar, Deus quer te utilizar, então se apresente como útil. Você cantava, você não canta mais. Você tocava, você não quer tocar mais. O que está acontecendo? Você acha que Deus não quer te usar, que Deus não quer se utilizar de você? É claro que Ele quer. Você é jovem, você ainda tem muita coisa para fazer aqui nesta terra. Então, preste atenção que o conselho de Paulo é um conselho maravilhoso, maravilhoso. E ele faz depois aqui nos 8, 9 versos finais, ele apresenta uma relação de irmãos aos quais ele manda saudação e manda para que eles também recebam a saudação. Uma coisa importante é a gente receber a saudação de um irmão. Hoje nós estamos distanciados, mas nós temos aí as redes sociais para você entrar em contato, para você falar com o irmão, para você dar um alô para ele, para você pegar e dizer, olha, me ajude, eu quero te ajudar, eu quero estar orando, eu quero estar intercedendo por você. Então, os conselhos de Paulo aqui são esses: perseverai, que você aprendeu, perseverar, vigiar e ser grato. Ser grato. Você já pensou, meu irmão, ser útil para Deus? Oh, meu irmão, aquele corvo que levou a comida para o profeta lá foi útil a Deus. Aquela jumenta que falou com o profeta foi útil a Deus. Você nem é corvo e nem é jumento, tá? Você é servo. Você é servo. Então sirva a Deus. Sirva a Deus. Sirva como a Bíblia está te ensinando nesta noite. Como a palavra de Deus te ensina nesta noite. Amém? Já falei muito. E eu fico feliz porque eu sei que você ouviu atentamente a palavra de Deus, que não é minha, é de Deus. Eu me edifico com ela e eu acho muito bom quando eu ouço uma palavra que edifica e quando eu transmito uma palavra que edifica. Eu quero orar. Eu tenho alguns irmãos amados, que são fiéis irmãos. São fiéis. Irmãos que a gente às vezes troca mensagem 2, 3 vezes por semana. E eles estão passando por um processo de enfermidade. E eu vou orar por eles. Uma está hospitalizada, outro está em casa, mas está sofrendo. Um vai ser hospitalizado amanhã para uma cirurgia, o outro vai ser hospitalizado no sábado para a cirurgia. Mas vocês orem, intercedam. Não vou dar o nome deles, mas vocês, alguns certamente sabem de quem se trata, são da nossa igreja.
E você também talvez tenha alguém aí que você queira apresentar a Deus. Então apresente, mas apresente dessa maneira, com perseverança. Peça a Deus com fé e Ele vai te ouvir. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador, Deus preservador e Deus conservador da vida, Deus que nos criou e que nos colocou aqui neste mundo, Deus que está com cada um dos meus ouvintes nessa noite, que está aqui comigo. Eu quero, Senhor, neste momento, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me apresentar diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, meu Senhor, pelo fato de eu ter esta oportunidade de falar com o Senhor, eu ter a oportunidade de me apresentar como um ser humano pecador, mas que tem Jesus como Salvador, que intercede por mim e que o Senhor perdoa os meus pecados, para Te fazer um pedido, Senhor, em favor desses meus irmãos que estão enfermos, da que está hospitalizada. O quadro dela perante a medicina é grave, mas perante o Senhor não, porque o Senhor conhece todo o seu organismo. E eu não ensino, Senhor, e nunca vou pretender ensinar, mas o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor tem todo o poder para ajudar. Senhor, também aquele teu filho que está em casa, sofrendo com dores, meu Senhor, o Senhor é poderoso para dar-lhe força, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos dá a luta acima daquilo que nós podemos suportar. Visite a vida desse Teu filho, também dos meus irmãos que vão internar amanhã para uma cirurgia. Eu já os apresentei diante de Ti e novamente, Senhor, eu quero repetir, que o Senhor seja com os cirurgiões, com os médicos que vão cuidar desse Teu filho, que eles possam ser iluminados pelo Teu olhar poderoso, Pai Santo e Justo, que as mãos deles, o bisturi, seja conduzido na mão deles, mas com a força da Tua e com a graça da Tua. Também a que vai internar no sábado, que o Senhor esteja com ela, abençoando, protegendo, guardando, dando-lhe, Senhor, tranquilidade, que ela entre com toda tranquilidade, que o Senhor esteja ali, acalmando o seu coração. Senhor, aos demais que estão me assistindo, que estejam porventura enfermo, ou alguém na sua família, ou no seu conhecimento, que o Senhor possa estar ouvindo a oração dele, porque a Tua palavra desta noite é uma palavra que o Senhor ouve a oração do Teus filhos, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo, esteja abençoando, que o que eles apresentaram diante de Ti, Senhor, eu em espírito confirmo, porque eu sei que eles apresentaram, Senhor, com perseverança, com vigilância e com gratidão, meu Pai. Deus querido e amado, fique com cada um dos Teus filhos, com cada lar representado. Estamos vivendo um momento de grande separação, mas, Senhor, dá-nos oportunidade de nos unir, de estarmos juntos, ó Deus bendito, de uma maneira ou de outra, mas não perdemos esse laço de relacionamento, mas estamos sempre firmes contigo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Deus os abençoe e muito obrigado. Amém.